Boa noite, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Shalom. Bom, bem-vindo mais uma vez ao canal Pregador Logos. Meu nome é Rômulo Carvalho, né? E daremos hoje continuidade ao nosso estudo, né? Deus tem zelo e não tem ciúmes. Eu vou, né, correr um pouco a leitura hoje da matéria, porque ele é muito extenso. E se eu ficar protelando muito, né, a gente vai acabar ficando um estudo maçante, cansativo e tal. Mas, como eu comentei anteriormente, né, na última quinta-feira, os irmãos, né, fiquem à vontade, tem a parte de comentários, vocês podem comentar, compartilhar. Existe o e-mail pregadorlogos@gmail.com, que ao final desse estudo, os irmãos que quiserem, né, é, podem me enviar um e-mail solicitando um documento que eu mando em PDF, bonitinho, para vocês lerem com todas as referências, com todas as descrições, né, para que os irmãos possam, né, compreender melhor. E até distribuir, divulgar, enfim, estudar. É sempre bom ter um material para que vocês possam guardar, né, e pesquisar futuramente. Tá bom, meus irmãos? É, é, então vamos lá. Eu comecei, na última quinta-feira, né? Foi uma introdução rápida, né? Eu parei no versículo de Tiago, capítulo 4, versículos do 4 ao 6, né? E estava fazendo umas comparações, uma leitura a respeito de dicionários e tudo mais, né? Para que possamos compreender melhor o significado das palavras, né? Como eu falei anteriormente, quando os irmãos forem ler a Bíblia, estudar, meditar, pesquisar, é sempre bom, somente aqueles que fazem uso das Bíblias das versões mais antigas, mais tradicionais, né? Atualizada, corrigida, né? Contemporânea. Há palavras que não é do nosso cotidiano. Então você pega um dicionário, né? Como eu faço, né? A nossa língua portuguesa ela é riquíssima, riquíssima. Há palavras que a gente não usa no cotidiano. E é bom de você para até enriquecer o vocabulário, você conhecer, você entender melhor, compreender melhor o que se está lendo, o que está se estudando, né? Eu faço uso disso, tem dicionário em casa, tem um aplicativo de dicionário, né? Tem o dicionário físico em casa, que às vezes quero pesquisar, né? É gostoso de ler porque você assimila mais, você pesquisa melhor, e com isso você vai também enriquecendo o seu vocabulário. Tá bom, meus queridos? Então vamos dar prosseguimento, né? Eu vou ler uns comentários aqui que eu achei interessante, né? Afirma a escritura. A passagem que Tiago tem em mente não é conhecida, embora ele possa estar se referindo especialmente a Deuteronômio 6,15, ou mais geralmente a escritura num sentido amplo, né? Por exemplo, Êxodo 20, versículo 3 e 5, 3, 5 e 34, desculpa, Êxodo 20, versículos 3 e 5, e o capítulo 34 também de Êxodo, versículo 14, Deuteronômio 32, 21. Não vou ler esses versículos todos, como eu falei, né, senão o estudo vai acabar ficando muito longo, né, e talvez cansativo para os irmãos. Torno a repetir, alterno esse estudo, quando eu informar aqui no canal que o estudo foi encerrado, os que quiserem podem me enviar e-mail, né? Repito o e-mail, pregadorlogos@gmail.com, que eu vou estar distribuindo, né, para os irmãos, enfim. Amém? E vamos prosseguir. Josué 24:19, tá? Ciúmes, espírito. Há muita gente que afirma, até porque algumas passagens ela foi traduzida de forma equivocada, eu vou explicar isso mais para frente, né? Que usa, Deus tem ciúmes, o Espírito Santo tem ciúmes, enfim. E fica nesse disse-me-disse. Porém, irmãos, temos que ter ciência que a Bíblia, né, ela não há contradições porque é a palavra de Deus, tá? E o que acontece? A Bíblia fala que em Apocalipse, agora me fugiu da memória o versículo, mas eu vou trazer isso para os irmãos futuramente. Ele diz o seguinte: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os ciumentos. Ficarão de fora da onde, irmão Rômulo? Do reino dos céus, do reino de Deus, tá? Então, a partir do momento que ficarão de fora, serão lançados para as trevas exteriores, como diz a Bíblia, né? Então, se eu afirmar que ter ciúme é algo normal, que a Bíblia que Deus tem ciúme, eu estou entrando em contradição.
né? E futuramente vocês vão entender melhor porque eu estou trazendo isso à tona, tá bom? Isso em mente. Temos muito cuidado com certas afirmações por conta disso. E mais à frente eu vou estar explicando, tá? De acordo com alguns livros de estudo, em suas notas, né, o versículo 5 do texto em questão, Tiago 4, 4 a 6, o comentário faz alusão aos seguintes textos bíblicos: Deuteronômio 6, 14 a 16, Êxodo 23, 5, como eu já disse aqui, né? Todos esses textos serão colocados abaixo e as notas de rodapé, e as notas das Bíblias de estudo que serão utilizadas, como mencionamos antes. Como também serão utilizados outros textos bíblicos que abordam o mesmo tema, bem como as suas notas, Gostaria de ressaltar também que os textos que estão sublinhados, acredito eu, que são mais claros, né? Estou lendo isso resumidamente, tá? Porque, como eu falei, eu fiz um apanhado, várias bíblias de estudo, eu gosto de estudar, de ler, né? Tenho ainda que pequeníssimo, né? Ínfimo, mas um conhecimento de grego. Eu vou buscar algumas palavras gregas, de origem grega, dicionários gregos, né? Com base na Bíblia, em teologia, enfim. Então, vou fazendo esse apanhado, essa busca, para explicar melhor para os irmãos, tá? Não sou versado em grego, tá? Vou deixar isso bem claro, não sou doutorado, não tenho curso, eu apenas aprendi a ler e isso facilita, porque os caracteres gregos, o alfabeto grego ele é bem peculiar, assim como outros idiomas, né? Tem suas particularidades na leitura, né? Tipo de escrita, né? Acentuação, enfim, pontuação um pouco diferente do português. Então aprendi a ler um pouco de grego, estudei o grego, aprendi a ler um pouco, conheço aí todo o alfabeto e consigo ler, né, textos. Hoje não rapidamente como leria um texto em português, pela falta de prática, mas eu consigo ler. Tá bom, meus queridos? Então, como eu falei aqui, fiz um apanhado e muita coisa eu não posso colocar no canal, escrever ou deixar alguns nomes claros por questão de direitos autorais. Tá bom? É, Colocarei os versículos na seguinte ordem. Em primeiro lugar, os descritos na nota, de rodapé de Tiago 4 e 5, tá, na Bíblia X, e depois colocarei os demais versículos que abordam o mesmo tema. Tá? Não seguirás outros deuses. Deuteronômio 6, 14 e 16. Versão 1. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e destrua e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentastes em Massá, né? Uma outra versão 2. Não siga outros deuses escolhidos entre os deuses dos povos à sua volta, pois Adonai, seu Deus, que está aqui com vocês, é Deus zeloso. Se vocês fizerem isto, a ira de Adonai, seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os exterminará da face da terra. Não ponha Adonai, seu Deus, à prova, como vocês fizerem em Massá. Tá? Então, o versículo diz: Eu sou Deus zeloso, zeloso, não Deus ciumento. Tá? Vamos lá. O comentário do versículo 15 nos remete à nota de rodapé do capítulo 4, versículo 24, portanto, segue a nota de 4 a 24. Fogo que consome, uma alusão ao aparecimento de Deus como fogo no monte. De modo mais amplo, indica que Deus se enfurece, entre aspas, como aqueles que o deixam e se entregam à idolatria. O escritor de Hebreus usa esta passagem para advertir a igreja cristã acerca da apostasia, quase do mesmo modo que Moisés a empregou aqui para Israel. Hebreus 12, 29. Deus zeloso.
zeloso. A palavra zeloso e ciumento, vocês têm que entender no hebraico, que a palavra zeloso e ciumento, elas vêm de uma mesma raiz, tá? Como assim, irmão Romulo? Há palavras que ela tem a mesma raiz, né? Então, o que que acontece? De um modo mais amplo, para que vocês entendam, né? Eu vou fugir um pouco do estudo, né? Para vocês entenderem melhor. O hebraico antigo, né? No Antigo Testamento, antes do povo de Israel, do povo hebreu, ir para o cativeiro na Babilônia, né? Na época lá quando surgiu o livro de Daniel, né? E outros profetas, eles eram formados somente de consoantes. No período da Babilônia, no cativeiro, lá de 70 anos, muitos dos que conheciam aquele hebraico, aquela língua antiga que constava só de consoantes, né, que tinham palavras muito parecidas, né, pelas suas letras, pela forma escrita, elas eram muito parecidas, muito semelhantes, né, mas eram somente consoantes. Pós-exílio, quando é permitido que Israel, né, que os hebreus voltassem para sua terra, os judeus, já na ocasião os judeus voltassem para sua terra, para Israel, para Judá, Jerusalém, né, muitos dos que conheciam aquele idioma antigo, o hebraico antigo, que era só consoante, já não estavam mais entre eles, já haviam falecido. Então, eles reuniram alguns que conheciam ainda, dos que estavam vivos, conheciam aquele idioma, né, porque uma vez que na Babilônia eles falavam aramaico, tanto é que o livro de Daniel é o maior livro em aramaico do Antigo Testamento, né? Então eles começam a reunir e começam a estudar e compreender, e alguns não tinham entendimento de determinadas palavras. Então, na época, foi criado os sinais vocálicos, não eram chamados de vogais. Eram sinais vocálicos para conseguir para tentar distinguir uma palavra de outra que tinha uma semelhança de escrita muito próxima, muito parecida, né? Então esses sinais vocálicos foram sendo acrescentados para um melhor entendimento daqueles que estavam lendo ou daqueles que iriam ensinar e uma maior compreensão, né? Então perdão, nesse tempo, nesse interim, né, algumas palavras com raízes muito próximas, muito semelhantes, acabaram, né, nas traduções mais antigas, elas acabaram por tendo essa... O autor, né, de repente, na hora de traduzir aquela palavra, ele achava que era uma coisa e era outra e vice-versa. Então, algumas palavras onde era para ter sido usado zelo, acabou sendo usado ciúme, por essa questão da raiz de zeloso e ciúme ser muito próxima, tá? Não prometo a ninguém, né, que eu vou procurar algum contato, né, que eu tenha conhecimento profundo no hebraico e vou tentar trazer essas palavras escritas no original, né, em hebraico, e vou colocar num comentário, tentar fixar num comentário aqui no futuro para vocês, tá? Não posso prometer nada, mas vou buscar alguém, né, que seja versado em hebraico, para tentar a gente até ter um esclarecimento melhor. E eu vou aprender junto com vocês, tá bom? Então vamos lá, Deus zeloso. Zeloso e ciumento derivam da mesma raiz. Zeloso, como é usado aqui, não inclui o significado de inveja, mas sim de firmeza e propósito puro. Olha a diferença. Propósito, firmeza e propósito puro. Veja a nota sobre Êxodo 20, versículo 5. Quando quando usado com relação a Deus, esse termo descreve a sua paixão pelo seu santo nome, tá? Ou seja, Deus zelando pelo seu próprio nome. Eu não concordo com esse comentário. Esse texto que eu retirei de um comentário, né, de algum estudioso, só que eu não concordo com a questão de usar a palavra paixão, mas tudo bem. Isso aí depois a gente entra no outro ponto. Um zelo que exige devoção exclusiva do seu povo. Este é empregado quando essa reivindicação é ameaçada por outras divindades. Além disso, Deus é zeloso pelo seu povo, e nesse contexto,
O seu zelo é contra outros deuses. Entendeu, irmão? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões de zelo, ciúme, não justificar, até porque, como eu falei, né? Existe uma passagem de Apocalipse que fala, né? Ficarão de fora da onde, irmão? Do reino dos céus. Os cães, os feiticeiros, idólatras, os ciumentos, né? Então ficarão de fora. Se não vai entrar no reino dos céus, como é que Deus eu posso afirmar que Deus é ciumento? Aí eu estaria entrando em contradição, entendeu? Eu entendo que Deus é soberano, mas ele não vai contra a sua própria palavra. Ele é fiel à sua própria palavra, porque quando ele formou as alianças com Abraão, Isaac, Jacó e todas as demais alianças, ele jurou pelo seu próprio nome, porque não tinha ninguém maior do que ele, para que ele jurasse e firmasse uma aliança, né? Ah, fiz uma aliança, jurei pela casa de Davi que jamais apartaria o trono da casa de Davi. Entendeu? Então ele jurou pelo seu próprio nome. Por isso ele tem zelo, porque ele é soberano e ele não volta atrás da sua palavra. Só que nós não podemos confundir essa questão. Amém? Vamos prosseguir. Queremos que não temos acesso a Deus, senão pelo único mediador e advogado, Jesus Cristo, o justo. Com esse propósito, ele se tornou homem, usando as duas naturezas, divina e humana, para que nós, homens, não sejamos impedidos e tenhamos acesso à majestade divina. Isso é um outro comentário. Então, assim, por que ele deu essa pincelada aqui? Né? Porque Jesus ele se fez homem em nosso lugar. E por isso que Deus tem zelo por nós. Porque antes do advento de Cristo, né, Deus fez as alianças pelo seu próprio nome. E não existe Deus além de Adonai, o Eterno. Né? Como os judeus chamam, Yud-He, Vav-He, né? As siglas lá, para definir Deus como grande eu sou. Então, ele tem zelo pelo seu povo, ou seja, ele cuida, ele tem cuidado, e ele quer sempre o melhor para nós. Amém, irmãos? Vamos prosseguir um pouco mais. Como eu falei, o estudo é longo, né? Eu estou dando uma corrida, como eu falei. Estou pegando os pontos mais importantes aqui para assim, não ficar muito cansativo. E torno a dizer, quando encerrar o estudo no canal, aqueles que tiverem interesse podem me enviar um e-mail, um comentário, que eu vou estar pegando e-mail e vou estar respondendo e encaminhando esse documento em PDF, para que vocês tenham acesso a tudo que está escrito ali, as referências, o que foi utilizado e aprender um pouco mais. Amém? Esse texto eu já li, vou dar uma prosseguida, pular aqui. Êxodo 34:14. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é ele. Versão 1. Versão 2. Pois vocês não devem curvar a nenhum outro Deus, pois Adonai, cujo nome é zeloso, é um Deus zeloso. Né? Outros deuses. Não tem uma... O tema continua, né, com alusões aos primeiros versículos 14 e 16. E o segundo mandamento. Deus começou no ponto do pecado de Israel e com o decálogo que o seu povo havia violado. Não consta nem... A palavra é empregada para ilustrar infidelidade religiosa. Algumas versões trazem assim como prostituição, tá? Se prostituindo, assim, falando que Israel se prostituiu seguindo a outros deuses, tá? Isso numa questão de infidelidade, porque foram infiéis ao seu Deus, que os tirou com mão forte da terra do Egito, que fez grandes sinais, maravilhas, prodígios no deserto,
né, que livrou Israel em tantas outras batalhas, né, que sempre cuidou do seu povo. Seguindo, vamos continuar aqui o estudo. Josué 24, 19 e 20. Versão 1. Então Josué disse ao povo: Não podemos servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Versão 2. Josué disse ao povo: Vocês não podem servir a Adonai, porque ele é Deus santo, um Deus zeloso, que não perdoará seus pecados. Se vocês abandonarem Adonai e servirem aos deuses estrangeiros, ele se levantará contra vocês, causando sua desgraça e destruição, mesmo após ter feito tudo de bom para vocês. Então, irmãos, veja bem, as versões sempre colocando a questão a nível de zelo, zelo, zelo. Entra um comentário outro com a palavra ciúmes, mas como eu expliquei, temos que ter o cuidado porque questões de traduções, de versões, né? E como eu falei, né? Citei anteriormente, há pouco, que a raiz da palavra zelo e ciúme é muito próxima. Mas, como eu citei, né? Postando no dicionário da língua portuguesa, né? Quando vemos zelo, alguns dicionários coloca num de seus sinônimos como ciúmes no plural, nunca no singular. Porém, muitos outros dicionários não colocam isso, não utilizam a palavra ciúme para definir zelo. E a gente, quando lemos ciúmes no dicionário da língua portuguesa, nós nunca vemos como zelo, a palavra zelo como um de seus sinônimos, tá? Para vocês notarem que a própria língua portuguesa às vezes é deixado de lado essa questão de zelo é ciúme. Não, não é, são coisas diferentes. Né? O zelo, em qualquer quantidade, ele passa a ser, mas chega uma hora que ele fica doentio. Né? Uma possessão, né? E a Bíblia adverte contra o ciúme em diversos textos. Paulo escreve muitas de suas epístolas falando contra o ciúme. Tá? Não sou eu que estou dizendo, não são palavras minhas. Tá? Isto é a palavra de Deus. Eu vou depois, com mais calma, até o final, né, pegar todos esses textos das epístolas de Paulo e de Apocalipse falando contra o ciúme. Tá bom, irmãos? E lembrando agora que o próprio texto de 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor, fala que o amor não tem ciúme. Opa, pera aí, irmão. Quer dizer, aquela pessoa que tem ciúme diz que é porque é por amor, como assim então? Ela está errada. Porque se a própria palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 3 diz que quem ama lança fora o ciúme, então aí você corta qualquer discussão, qualquer... Não, já cortou porque a palavra de Deus ela está acima de qualquer opinião pessoal, inclusive a minha. Tá? Ela está acima. E a palavra de Deus ela se explica por si só. Eu trouxe esse estudo para que vocês entendam, tá? Para que haja uma compreensão maior para os irmãos. Assim como foi para mim ao fazer esse estudo, né, estou aqui compartilhando com os irmãos. Tá? Então a Bíblia fala, né, depois vocês podem meditar em 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre Paulo, falando sobre o amor, né, ele vai falar sobre isso. Né, que o amor, né, não sente ciúme, não se exaspera, não se soberbece, não se alegra com a injustiça, e sim se alegra com a verdade, não se ufana, né? Não leva vantagem sobre os pecados alheios, por aí vai, né? E daquela pessoa que diz que te ama, mas está sempre, você, porque você fez isso, porque você fez isso, porque você é assim, porque você é assado. Então,
de acordo com os padrões de Deus e da sua palavra, ela não sente amor. Ela pode até achar que sim. Mas se você pegar o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, falando sobre amor, e pegar determinadas atitudes, opiniões, vai ver que ela está fora do contexto de amor da palavra de Deus. Tá bom? Lembrando, a palavra de Deus, ela está acima de qualquer comentário, de qualquer opinião pessoal. Eu não estou aqui, irmãos, dizendo pessoal, é opinião do que eu acho, do que eu penso, não. Eu tenho procurado alinhar meus pensamentos com a palavra de Deus, né? Sempre trazendo luz àquilo que eu estou lendo. A palavra de Deus, irmão, entenda bem, ela tem que me confrontar todo dia. Como assim, irmão Romulo? À medida que eu vou lendo, buscando a palavra de Deus, e ela vai me trazendo à luz os meus pecados, eu tenho que dobrar meu joelho e pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa porque eu agi dessa forma que é contra a tua palavra, contra os teus mandamentos, contra os teus decretos. E tenho que buscar perdão em Deus, porque eu agi fora dos padrões morais de Deus. Se eu estou desalinhado com a palavra de Deus, eu estou em pecado. Eu não estou pregando aqui, irmãos, eu não quero pregar aqui uma santidade, como algumas pessoas fazem, como os fariseus da época de Jesus, né? Que pregavam uma santidade que nem eles mesmos conseguiam fazer, mas queria que os outros fizessem. Aí é muito fácil. Aí é muito fácil. Não, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Ela tem que me confrontar todo dia. É nela que eu tenho que ter respaldo. Opa, peraí, eu sei que isso aqui é pecado. Como o próprio, o apóstolo João faz. Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, mentiroso se faz. E se é mentiroso, é pecador. Porque se ele não ama a Deus, se ele diz que ama a Deus, a quem não vê, se ele não ama seu irmão que vê, como amar a Deus a quem não vê? Né? É a palavra de Deus. Se eu não amo o meu próximo, então estou em pecado. Então eu estou errado, eu estou desalinhado. Eu estou em desconformidade com a palavra de Deus. E se eu estou em desconformidade com a palavra de Deus, eu tenho que me ajustar a ela. Se alguém me persegue e eu blasfemo, falo mal daquela pessoa, eu estou desalinhado, em desconformidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu tenho que orar por aqueles que me perseguem. Então, temos que prestar atenção, temos que estar atento a isso, irmãos. Temos que meditar sempre com muita profundidade, com muita clareza, buscando a direção do Espírito Santo de Deus. Sempre. Então temos que ter cuidado, irmãos. Muito. Como eu falei na mensagem de segunda-feira, né? Quem pensa que o tempo da graça é mais fácil do que o tempo da lei de Moisés, está muito enganado. Ele não conhece o Evangelho. Ele acha que tudo é graça, que eu posso tudo. Ele não conhece o Evangelho. Ele não conhece as epístolas de Paulo, quando fala a respeito do pecado. Como Hebreus fala a respeito do pecado. A graça de Cristo, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, não me dá, entenda bem, não me dá o direito de viver pecando, porque eu vou estar pisando no sangue da nova aliança, como está em Hebreus capítulo 10, e insultando o Espírito Santo, o Espírito da graça divina. Entenda bem, isso não é palavra minha, como eu falei. Está lá em Hebreus capítulo 10. O irmão pode ler, os irmãos podem ler. Tá? Foi bom abrir esse parênteses para que vocês compreendam bem. Né? Como eu falei, a palavra de Deus, ela está acima de qualquer comentário. Seja meu, seja de quem for. O estudo é bom para nos trazer esclarecimento, para nos trazer conhecimento. E se a Bíblia diz que aquilo ali é errado, ponto final, acabou, não importa a minha opinião, a sua. Desculpa eu colocar dessa forma, não querendo ser agressivo, mas só para que os irmãos entendam.
Se a palavra diz que é pecado, não adianta pregador X, já B, não, dizer que o pecado foi encerrado e Jesus já acabou com o pecado quando morreu no Calvário, eu posso viver a vida do jeito que quiser. Quem prega isso está mentindo para você e está conduzindo a sua alma para o inferno, tá? Quem prega isso para você, de acordo com a palavra de Deus, não é opinião minha. Você pode ler em Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31. Quem prega que você pode pecar, viver de qualquer maneira, ele está te enganando e está conduzindo a sua alma para o inferno. E se você morrer nessas condições, você vai para o inferno, você não vai chegar no céu. Porque você está pisando no sangue da nova aliança e está insultando o Espírito da graça divina. Continuamos. Comentário 1. Não podereis servir ao Senhor, né, com base no versículo de Josué, capítulo 24, versículo 19 e 20. Essa declaração paradoxal se mostraria tragicamente pouco tempo depois, né? Ela tomou por base duas realidades: a santidade de Deus, o que significa que ele não pode ser servido de maneira fácil, como eu falei agora, como são servidos outros deuses, e a rebeldia do povo que já havia se manifestado em várias ocasiões. Santo. Somente um povo santo, separado dos costumes pagãos, é o que eu falei. As pessoas hoje, abrindo parênteses nisso aqui, querem adequar o evangelho de Cristo às suas necessidades. E não é assim. Quem é soberano é Deus. Eu não tenho que adequar o evangelho à minha vida, não. Se pregam isso para você, também estão te enganando. Eu tenho, eu preciso adequar a minha vida ao Evangelho de Cristo. Nós, eu, a começar por mim, por nós, quando digo eu, cada um em particular, nós temos que nos adequar ao Evangelho de Cristo. Senão deixa de ser um povo santo. Isso não significa que eu sou melhor do que ninguém. Não, não, irmãos. Quando a palavra de Deus diz que temos que ser um povo santo, é deixar os costumes pagãos, o costume do mundo. Que tudo pode, tudo é permitido, tudo é papapá, tudo é oba-oba. Não. Aí o evangelho fica banalizado. Aí muitas vezes a gente vai pregar em algum lugar e as pessoas, não, crente é tudo igual. Eu ser crente igual tá no mundo, igual tá assim, faz igualzinho, faz até pior. Para que não vai na igreja? Eu vou ver minha vida como tá. São comentários que infelizmente a gente ouve. Mas também temos que pensar o seguinte, que o Senhor Jesus disse, é impossível que não venha escândalos. Agora preste atenção no versículo seguinte, no texto seguinte. Mas ai daqueles por quem venham tais escândalos. Tá? É impossível que não venha escândalos. Mas ai daqueles por quem venham tais escândalos. Palavras do Senhor Jesus. Então, santo. Somente um povo santo, separado dos costumes pagãos, pode servir a um Deus santo, separado dos outros deuses, zeloso. Veja o texto. Tá. Se deixardes e se voltará, fará e consumirá. São tópicos do versículo, né? 24 e 20. Né? Então, assim, se deixardes ao Deus Santo, ele vai te entregar a própria sorte. Se você banalizar o sangue da nova aliança, insultar o Espírito Santo, ele vai deixar você seguir seu caminho à própria sorte. Não é? Deus mantém sua mão para abençoar o povo. Só que, entenda bem, não é Deus que faz isso aqui não. Você está aqui embaixo.
Aí você que faz isso aqui, ó, deixa dar as costas para Deus e sai da proteção de Deus. Isso é na hora de voltar. Então ele te entrega a própria sorte porque você escolheu o seu próprio caminho e deu as costas para ele. Amém, irmãos? Vamos prosseguir. Naum 1, versículo 2. Versão 1. O Senhor é Deus zeloso, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. Versão 2. Adonai é um Deus zeloso, Adonai se vinga, ele sabe irar-se, Adonai se vinga dos seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Diferença de zelo e ciúme. Né? Versão 1, Gênesis capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. E disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Versão 2. Quando Raquel percebeu que não podia gerar filhos a Jacó, invejou sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, ou morrerei. Podemos ver que sempre a palavra ciúmes está ligada à morte nesse sentido. Não confunda a morte com a vingança de Deus, como você tem no versículo anterior, que Deus, né? Tá aqui, ó. Deus é vingador. Ele guarda